Bem, esse site vai falar uma visão geral sobre computação distribuída. Então, a gente apresentou alguns conceitos sobre sistemas distribuídos, né? Então, a gente tem aí algumas definições. O sistema distribuído é aquele em que componentes localizados numa rede de computadores se comunicam, coordenam ações somente através de troca de mensagens. Um sistema distribuído apresenta-se como uma visão única, um único sistema. E aquele que você está trabalhando, de repente você para de trabalhar por causa de algum componente, algum elemento que você nunca sabe, ou não sabia nem que existia. Então a gente tem elementos aí que falam de troca de mensagens, ausência de memória compartilhada, de relógio global, e a necessidade de você trocar informações somente por troca de mensagens, independência e execução concorrente, impossibilidade de obter estado global. Então, uma série de coisas que vão emergir das características de um sistema distribuído. Certo? Bem, nós encontramos sistemas distribuídos em toda parte, né? Então, a gente tem desde sistemas de aviação, tem uma série de computadores que se comunicam entre si através de troca de mensagens, formando um sistema distribuído, até computação em nuvem, até mesmo sistemas que se comunicam entre si, sistemas de sistemas. Então, você tem aí a bolsa de valores, você tem brokers que se comunicam os computadores uns com os outros. E, basicamente, qual é o foco do sistema distribuído? O foco é você ter processos executando em nós que podem ser distintos e eles interagem entre si. E a gente vai abstrair tudo aquilo que a gente chama de infraestrutura. Então, sistema operacional, o hardware do computador, a hardware da rede, tudo aquilo que faz essa parte de plataforma. Eventualmente, os aplicativos, eles não utilizam troca de mensagens somente pelo software, eles utilizam middlewares. Então, os middlewares facilitam o uso da computação distribuída, abstraem detalhes. Quando a gente fala do RME, é um tipo de middleware. E nós temos os canais de comunicação, que vai abstrair todos esses detalhes da infraestrutura e dos middleware, né? Sistema de computador operacional, rede de computadores. Então, a rede para o sistema distribuído é algo que já deveria estar resolvido. Programar ações e processos que estão executando de forma concorrente por troca de mensagem não é trivial. Eu não tenho informação global, porque eu não tenho memória compartilhada, então vou usar troca de mensagens. E a gente já falou, né, que a gente tem uma dificuldade crescente. Dos programas simples a programas rodando concorrentemente em nós distintos, no mesmo nó, há programas rodando concorrentemente em nós distintos que usam troca de mensagens. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho que ter mecanismos que eu possa ter garantia de infraestrutura para poder coordenar de forma eficiente as ações entre os nós. Uma forma de eu coordenar de forma eficiente é se eu confiar em limites temporais. Eu sei que eu faço uma ação e eu espero uma resposta de um outro em até um determinado tempo. Como é que eu vou obter isso? Todas as premissas que nós temos para coordenações, nós formamos conjuntos de premissas, né? E essas premissas ela acompanham modelos. Então, ela vai abstrair o que não é relevante e vai ressaltar aquilo que importa. Eu posso coordenar ações através da informação temporal, não tenho como sincronizar relógio de forma perfeita, mas se eu tenho uma forte confiança em limites temporais baseada na infraestrutura, eu tenho o que a gente chama de ambientes síncronos. Então, eu tenho latência máxima determinística conhecida, nós com relógios bem comportados, limite de execução temporal. Eu posso ter o que a gente chama de redes determinísticas, sincronização por GPS, sistemas operacionais de tempo real. Para isso, eu precisaria ter o que a gente ter redes que são superdimensionadas, que eu não vou ter
eu não vou ter congestionamento, eu tenho que ter qualidade de serviço. Eventualmente, eu tenho que ter mecanismo de sincronização de relógios com NTP. Sistemas operacionais dedicados. E aí eu vou ter o quê? Relógios sincronizados, um tempo máximo de retorno de resposta. Eu posso ordenar transações em nós distintos a partir dessa informação temporal. Mas nem sempre isso é possível. Na internet, isso não é possível. Então, não tenho como obter garantias da rede ou de execução quando eu tenho um ambiente que eu não tenho garantias fortes. Né? Então, eu posso apenas estimar um tempo máximo de resposta e eu não posso coordenar ações e ordenações em nós distintos a partir de informações temporais. E aí a gente falou que nós temos a gente falou de uma série de modelos de sistemas, né? Existe que a gente utiliza informações temporais, não em todo o sistema, porque eu não posso garantir isso em todo. Eu posso ter, por exemplo, um conjunto de computadores rodando no centro de processamento de dados, um conjunto de computadores rodando em um centro de processamento de dados. E a comunicação entre esses dois centros é pela internet, então eu não tenho como garantir recursos de infraestrutura por todo o sistema, mas eu garanto em parte dele, certo? E a partir daí, eu consigo coordenar ações. Então, eu tenho partições síncronas, por exemplo, eu posso ter informações confiáveis. E a partir daí, por exemplo, o nó 1 monitora o nó 2 e o nó 3. E se der algum problema entre esses nós, eu informo para os outros nós, que não conseguem monitorar diretamente, porque ele não consegue ter limites temporais entre o nó 3 e o nó 5, por exemplo. Certo? Então, eu tenho essas possibilidades, né? A gente também falou um pouco sobre modelos de falhas. Então, a gente tem falhas por crash de processos ou canais que perdem mensagem, a gente chama de falhas de omissão. E a gente tem falhas bizantinas, que é todo tipo possível de falhas. Inclusive, eu posso ter um processo que tenha sido comprometido por um hacker, uma rede que pega uma mensagem e adultera essa mensagem. Certo? E a gente vai ter que desenvolver aplicações observando o modelo de interação que a gente tem, né? Se a gente tem premissas fortes de tempo, a gente pode usar limites temporais ou não, a gente só pode ter uma suspeita. E o de falhas, né? Assumindo que tipo de falhas eu posso ter no ambiente e como é que eu posso construir aplicações que funcionem apesar dessas falhas. Então, a partir daí, eu construo hipóteses temporais e eu determino como é que eu vou atuar. Se eu vou conseguir ter sincronização de relógios, a gente fala sobre sincronização de relógios e eu consigo manter os processos com alguma sincronização e usar essa informação temporal. Ou se eu não consigo isso, eu vou usar mecanismos como relógios lógicos e eu vou tentar ordenar eventos a partir de uma relação de causalidade. Certo? E, eventualmente, eu posso também estimar um retrato global do sistema a partir da evolução desses eventos. A gente falou um pouco sobre isso, né? A gente não consegue obter um instantâneo real, né? Mas a gente consegue obter um retrato que seja consistente com a evolução do sistema a partir do conhecimento dos eventos e usando algoritmos apropriados. E a gente falou um pouco também, gente, sobre os blocos usuais em sistemas distribuídos. Detecção de defeitos, eleição de líder, comunicação em grupo e consenso. Então, um cenário de motivação, a gente falou isso logo no começo, né, é o que chama de máquina de estados replicadas. Que é a ideia de você ter um conjunto de nós que vão executar o mesmo conjunto de ações e vai evoluir do mesmo jeito. Né? Então, a transição ela vai ter que ocorrer para todos os nós. Né? Então, eu saio do estado do valor 0, aí vou para o valor 2, todo mundo vai para esse valor 2, depois todo mundo vai para o valor 6, depois para o valor 8. Então,
para que eu tenha isso, eu vou ter que ter uma concordância, que a gente chama de consenso. Eu consigo isso através de comunicação em grupo, por exemplo. E então, eu posso usar o que eu chamo de replicação ativa. Então, cada ação que é feita, ela é repassada, a requisição é repassada para todo o grupo e todo grupo executa isso, né? E na existência de falhas, eu retiro nós que estão falhos. Como é que a gente detecta isso? Detectando defeitos. Então, um nó monitora outro e, eventualmente, quando não há resposta, se eu estiver trabalhando num sistema síncrono, eu preciso ter isso de forma perfeita. Num sistema que não é síncrono, eu tenho uma suspeita e depois de um certo tempo eu retiro o processo suspeito que não responde. Eventualmente, se esse processo que tiver suspeito, ele estiver coordenando ações, ele é um líder, e se ele falhou, se eu suspeitei que ele falhou, a gente vai escolher um novo líder. A gente tem algoritmos de eleição de líder. E a gente falou um pouco sobre eles, né? Então, mecanismos de comunicação em grupo, eles garantem que as coisas funcionam. Então, na verdade, a ideia é, eu mando uma mensagem, essa mensagem é enviada para todo mundo, né? E eu tenho mecanismos em que eu não envio diretamente, eu primeiro preparo o envio dessa mensagem, quando todos confirmam, eu mando enviar a mensagem, e isso é um mecanismo de correção de tolerância a falhas, para evitar que, se na falha do líder, do coordenador, e alguém que recebeu essa mensagem, mas não o grupo todo recebeu, que quando eles retornem em um estado consistente. Então, todo mundo só entrega mensagens que todo o grupo já tinha recebido previamente. E em caso de falhas, né, sempre a gente vai ter mecanismos que todo mundo vai concordar com as ações, mas em caso de eu estar enviando uma ação e que alguém fale, eu consigo excluir esse da computação e decidir apesar das falhas. Então, se eu estiver em um ambiente síncrono, eu tenho um detector de defeitos, eu verifico que esse processo está falho, eu retiro ele da computação. Se o ambiente não é síncrono, eu não tenho como saber se ele está falho ou se ele está lento. A gente assume que a gente tem, em algum momento, a rede está bem comportada, e eu posso assumir que esse processo suspeito de falhas, e a gente decide se a gente tiver a maioria dos processos, e a gente falou, né, de um algoritmo de consenso que em ambiente crash recovery funciona. E também falamos que, em presença de nós traidores, a gente decide usando uma maioria, que é o conceito do Practical Byzantine Fault Tolerance, PBFT. Bem, e aí eu vou deixar para a próxima aula a gente falar um pouco sobre um outro conceito que deriva de computação distribuída, que é o conceito das blockchains. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre blockchain não permissionado, blockchain permissionado. Esse conceito surgiu a partir das criptomoedas, e esse daí é o fechamento da nossa disciplina. Ok, gente? Então, a gente retorna com esses conceitos aí no dia 1º. Alguma dúvida, alguma questão até agora? Então, a gente fecha por hoje, certo, gente? Obrigado a vocês e tenham um bom final de semana.